Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a examinação de bitcoins. Esse é o quarto vídeo da série sobre privacidade no Bitcoin. Se você acabou de chegar aqui no canal, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou o Vitor Pio. Aqui falamos tudo sobre privacidade de maneira simples e descomplicada. Recomendo, se você ainda não assistiu, a voltar nessa série e assistir aos vídeos desde o começo para acompanhar aí as dicas de privacidade, acompanhar a nossa conversa de privacidade. Aqui no site do Bitcoin Privacy Guide, esse site que nós estamos utilizando para a nossa série do Bitcoin, vamos falar sobre Scrutinizing Your Bitcoin, ou seja, examinando os seus Bitcoins. Mas, Pio, não é só comprar o Bitcoin sem KYC, armazenar na carteira e tá tudo certo? Eu não vou ter agora, eu não vou ser o meu próprio banco? Não é assim que funciona? Infelizmente não. Muitos Bitcoiners mais novos acham que é só comprar o Bitcoin, armazenar e pronto, você tem a sua liberdade financeira, você não está confiando em mais ninguém e você é o seu próprio banco. Só que não é assim que funciona. Muitos se deixam levar, talvez, pelos discursos, né, das hardware wallets, que falam: como que aqui essa hardware wallet você vai estar seguro, você vai ter segurança e privacidade, ninguém além de você vai ter acesso às suas transações, o que claramente não é verdade. Não adianta só você comprar Bitcoin sem KYC e armazenar na sua carteira. É importante também criar o seu próprio node. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a importância de você ter o seu próprio node. Então vamos lá. O que é scrutinizing? O que é essa examinação de transações de bitcoins e da sua carteira? Como a gente falou lá na página falando sobre segurança, né, dos seus bitcoins, no vídeo 2 e 3, que a gente falou um pouco sobre esse assunto, se você não estiver confiando no seu próprio node, não tiver o seu próprio node para verificar as transações da sua carteira, as transações que você for realizar na rede principal do Bitcoin, então você está utilizando o node de outra pessoa. Um node quer dizer um computador, um servidor, né, que está rodando o software do Bitcoin, né, que vem ali com as regras do Bitcoin, vamos dizer assim, com uma cópia das regras do Bitcoin. Então, cada vez que esse nó ele vê uma transação, ele vai ali fazer uma examinação dos detalhes para verificar se essa regra, né, está de acordo com essas regras do Bitcoin. E para verificar também se tudo que é necessário está presente e está correto naquela transação. E que o criador da transação não está tentando ali enganar o sistema, criar alguma transação, criar algum bloco com transações errôneas, né, com transações que não existem. Então, o nó Bitcoin basicamente é um servidor, é um software Bitcoin com as regras do protocolo Bitcoin ali dentro e com esse software dentro desse servidor, ele começa a então validar quais transações estão sendo realizadas. Então, basicamente, um nó Bitcoin é isso. Agora, se você compra uma Ledger, uma Trezor, quando você instala o software deles, faz lá a configuração, começa a utilizar a carteira, essa hardware wallet, por padrão, o nó dessas carteiras, ou seja, a empresa que está por trás, a criadora dessas carteiras, ela fez um setup, ela fez uma criação de um nó Bitcoin, de um software com essas regras, né, do Bitcoin em um servidor, né, em sua infraestrutura e faz com que o seu software dessa carteira se conecte automaticamente ao seu nó, ao nó daquela empresa. Então quer dizer, Pio, que beleza, se eu não tenho o meu próprio nó e eu estou confiando no nó de outra pessoa ou no nó de uma empresa, que pode acontecer? Essa empresa ela pode saber o que eu tenho na minha carteira, ela pode inclusive criar ou transações que não existem, tentar me enganar de alguma forma a minha carteira? Sim, porque na prática a sua carteira pura, vamos dizer assim, ela não tem essa página de regras na mão do Bitcoin. Ela é apenas uma seguidora e ela vai registrar, ela vai contabilizar aquilo que o nó diz. E o que o nó diz quer dizer que vai ser tipo verdade para aquela carteira.
Então, se o seu nó for comprometido de alguma forma, ou o nó da empresa for comprometida, e tiver um atacante, tiver uma pessoa, tiver cybercriminosos que queiram tentar ali ludibriar os usuários dessa hardware wallet, eles podem, muitas das vezes, criar ali transações fictícias, aí a sua carteira vai contabilizar provavelmente um Bitcoin que não existe, e na hora de você utilizar, esse Bitcoin não vai ser aceito porque veio de uma transação falcatrua, uma transação falsa. Então, além dos aspectos de privacidade, que sim, um nó ele tem a capacidade de registrar, né, de saber todas as transações que você fez na sua carteira, todo o seu saldo da sua carteira e acompanhar suas transações futuras. Então, confiar os seus bitcoins que estão em uma carteira em um nó diz muito sobre privacidade e diz muito sobre confiança também. O core do Bitcoin, vamos dizer assim, é ser trustless, ou seja, de você não depender de um terceiro, de confiança em alguém, ou em alguma empresa, ou em algum indivíduo. É de você ter a possibilidade de ser o seu próprio banco, de não precisar estar confiando em garantias, em promessas, assim como existe no mundo fiduciário hoje, assim como existe no mundo bancário de hoje em dia, né? Então, a importância de você ter um nó é gigante, tanto para a segurança quanto para a privacidade. E, por padrão, a maioria das wallets, inclusive aquelas que a gente recomendou aqui, elas vêm conectadas automaticamente com o nó, né, da empresa criadora daquela wallet. E a gente até inclusive comentou, né, antes de você transferir, você pode até pular espaço, criar seu próprio nó, depois voltar aqui e a gente vai corrigir tudo no meio do caminho. Mas é importante que daqui em diante você tenha uma carteira, mas também tenha o seu próprio nó. Ter um próprio nó, um nó completo, né, no Bitcoin é o que separa os jovens dos adultos. Os adultos que eu quero dizer aqui são aqueles que entenderam o que o Bitcoin de fato traz quando a gente fala em soberania, de você ser o seu próprio banco, não só em poder ter uma moeda que não depende de um banco ou de uma emissão do Fed ou do Banco Central do Brasil, mas de você ser o próprio banco de ponta a ponta, de você construir o seu próprio banco, que eu quero dizer com construir, de você criar e utilizar a infraestrutura que será validadora, será o nó completo e validadora das suas transações daqui em diante. Não precisando depender do software da hardware wallet, não precisando depender da empresa da hardware wallet, não. Você será o seu próprio banco de ponta a ponta, criando e se certificando de que todos os passos estão sob o seu controle e que podem ser modificados, podem ser adequados à sua realidade, não dependendo de ninguém. E aqui tá, né? Se você está confiando em um nó de outra pessoa, você está de acordo com as regras desse nó. Se o nó dessa outra pessoa for mal intencionado, né, você pode ter transações falsas na sua carteira. Você pode acreditar que está recebendo o Bitcoin, mas na verdade não está. Então, por isso que é importante você também ter propriedade sobre a sua carteira, né, escolhendo uma carteira para privacidade, como a gente já comentou, mas também de você criar, né, o seu próprio nó, criar a infraestrutura e verificar se ele está de acordo com as regras do Bitcoin. Que ele, né, será um nó que seguirá as regras do Bitcoin e não tenderá aí a depender de um terceiro, de um quarto, enfim. Essa é a recomendação daqui em diante. E da perspectiva de privacidade, se você está confiando no nó de outra pessoa, quer dizer que ele pode visualizar toda a transação que você envia, você recebe, todo o seu saldo e, em alguns casos, os endereços da sua wallet, né? Então, mesmo que você crie novos endereços, até mesmo aqueles que estão vazios, tá? Você criou um novo endereço, não recebeu nada ainda, ainda assim, aquele nó ele pode saber que você criou aquele endereço. Então, olha só, não é só uma carteira de privacidade para ter privacidade. É um pouco mais acima. Você precisa, além da carteira, criar o seu nó e conectar a sua carteira a esse nó. E aqui o guia fala, em um mundo perfeito, todo mundo teria o seu próprio nó antes de
até mesmo conseguir qualquer quantia de Bitcoin. Dessa maneira, não haveria nenhum vazamento transacional de privacidade, por estar dependendo do nó de outras pessoas para verificar as transações para elas. Mas o problema é o seguinte: para baixar uma carteira, principalmente para mobile, para celular, leva alguns segundos para receber e alguns dias, provavelmente, para você criar o seu nó, né? Criar, fazer o download da blockchain. Então, basicamente, o progresso meio que natural das pessoas é meio que começar ali pelo mundo fiat, nas corretoras centralizadas, utilizando carteiras que não são tão privadas assim, e depois elas vão amadurecendo e entendendo, né? Olha, eu preciso ter privacidade, eu preciso criar o meu próprio nó. É assim que é o Bitcoin, entendi. Então, geralmente tem essa progressão que é o inverso. No mundo perfeito, a pessoa, ela criaria o próprio nó, já chegaria na carteira de própria privacidade para conectar o seu nó nela e pronto, daí que ela começaria a transacionar com Bitcoin, mantendo a sua privacidade financeira, mas não acontece isso atualmente. Então por isso que a gente está vindo pelo processo contrário. Ok, então se você já tem uma wallet Bitcoin e está utilizando o nó da pessoa, não precisa ter medo. O que você precisa fazer é criar uma nova wallet. Lembre-se que elas são gratuitas, você pode criar quantas wallets você quiser. E daqui para frente você vai utilizar com o seu próprio nó, tanto para receber quanto para enviar transações, enviar fundos, né, enviar bitcoins. E para um maior nível de segurança e de privacidade, o autor aqui ele recomenda que esse nó ele tenha também a funcionalidade de CoinJoin para fazer ali o mixing das suas moedas, apagando esse histórico, né, fazendo que ele se torne na verdade irrelevante, né, não ligando aí cada pedacinho de moedas a um evento em específico. Aqui o autor ele fala que isso não é essencial, né, mas é recomendável. Então, se você for criar o seu próprio nó, verifique, né, se ele tem essa funcionalidade aí de CoinJoin, beleza? E aqui algumas considerações sobre nós, sobre criação de nós, para a gente falar um pouco sobre como que funciona isso. Pio, eu posso comprar um pronto? Eu posso criar um? Como que funciona essa criação? Como que eu começo, na verdade? Ok, então algumas coisas que você precisa considerar. Primeiro, é necessário que você entenda quais são os limites do seu conhecimento técnico. Além disso, se você tem budget para investir, né, seja em um equipamento físico, né, para você criar o seu nó, fazer o do yourself, ou seja, para você comprar um nó pronto, né? Você precisa considerar o seu budget, o seu tempo, né, que você gostaria de se dedicar a isso e também as funcionalidades que você gostaria de ter no seu nó. Inclusive, por você utilizar o seu próprio nó, é interessante que você considere os custos. Que custos, Pio? O seu nó vai precisar estar ligado, principalmente para fazer as validações, para que a sua carteira se conecte a ele. Então é interessante saber aí como que vai ser os custos de energia, os custos de armazenamento, o custo de hardware, o quesito de banda, né? Se sua internet ela tem, a maioria das pessoas hoje tem uma internet de banda larga, de alta velocidade, mas é interessante também se não vai pesar aí tanto para você, para outras pessoas que moram com você, é interessante que você considere isso também. O nível de suporte, né, ou da comunidade disponível. Se você for escolher um software, e a gente vai falar os tipos de software, mas um software que não é tão popular assim, que não tem muitos mantenedores, ou simplesmente a comunidade não é tão grande, você precisa entender que muitas das vezes o suporte a esse software, muitas das vezes não vai ser tão fácil, muitas das vezes não vai ser nem em português, certo? Então, se você comprar um nó pronto, é interessante também que você verifique com esse vendedor qual o nível de suporte, até onde ele pode ir, qual o tempo de suporte ele pode estar te acompanhando, se existe um setup para você, como que funciona. Então são todas essas considerações antes de você criar um nó, comprar um nó, antes de você fazer qualquer coisa. Considere todos esses tópicos. E aqui no guia ele está falando de alguns níveis para a criação de nós, tanto níveis de dificuldade, descrição, guia de setup e se funciona aqui com as carteiras que nós recomendamos, que é Samurai, Blue Wallet ou Sparrow Wallet, né? A maneira mais fácil de você criar um nó Bitcoin hoje, muito simples, mas que infelizmente não funciona para você conectar aí na maioria das carteiras, é
o próprio Bitcoin Core, né? Você baixar o software Bitcoin Core no seu computador, fazer ali a instalação, ele automaticamente vai fazer o download de toda a blockchain e aí você vai ter um full node rodando no seu desktop. Lembrando aqui, Bitcoin Core Desktop. Existem opções também que se chamam Plug and Play, ou seja, já está pronto, é só você ligar na tomada, fazer algumas conexões e já rodar. Existem outras opções onde você precisa criar, muitas das vezes montar cada pedacinho, fazer um procedimento de instalação, comprar peças, e aí, né, você vai ter o seu próprio nó. É o que chamamos de do yourself. Grande parte dos softwares aqui do yourself, eles já estão também bem plug and play, né? Você tem ali alguns procedimentos de instalação, mas principalmente quando a gente fala de hardware, você sim vai precisar comprar o seu próprio hardware, não vai vir pronto, você vai precisar fazer uma montagem. Não é muito difícil, não é uma coisa de outro mundo, mas é interessante também saber que existem esses 3 níveis de dificuldade, tá? E aqui na página do Jameson Lopp, ele separou também em 3 tipos e trouxe aqui alguns exemplos desses, né? Você tem tanto guias para você fazer a instalação em um computador, em um servidor, enfim, em um Raspberry Pi, ou você pode também comprar pronto, né? Esse hardware plug and play. Então vamos aqui a exemplos. Já entendemos então por que você deve rodar um full node. Qual a importância do full node tanto para sua privacidade e quanto para sua segurança. E eu vou abrir aqui alguns softwares do yourself, né? Você tem o Umbrel, que é um software sensacional. Ele, além de ter a possibilidade de você rodar o seu próprio nó Bitcoin, ele também traz uma série de outros aplicativos, principalmente open source, que vão aí ajudar a você criar, além do seu nó Bitcoin, mas também o seu servidor local de aplicativos, né? Hospedar os seus próprios dados aí na sua casa, enfim, no seu trabalho. Então, além de... Muitos aqui a gente até falou no Privacy Map, então SyncThing, Pi-hole, Nextcloud, Home Assistant. Então, você tem muitos aplicativos, né? Matrix, Snowflake, Simple Torrent. Você tem aplicativos que vão te ajudar aí na soberania, não só dos seus bitcoins, mas na soberania dos seus dados. Então tá aqui. O que você vai precisar aí para fazer a instalação do Umbrel? Então você vai precisar de um hardware chamado Raspberry Pi. Você tem 2 modos de instalação. O Raspberry Pi 4, né, que é o mais recente, e aqui um armazenamento, um micro SD 16 GB, um cabo de internet, um case, aqui estão os requisitos. Ou você pode rodar simplesmente aí no seu Linux, né? No seu servidor Linux, seja numa VM, seja num servidor VPS, você tem aí esse leque de opções para que você rode também o seu Umbrel. Basta você executar essa linha de comando no terminal do Linux e os requisitos mínimos são aí um dual core, 2 GB de RAM, 1 GB de espaço de armazenamento livre e o sistema operacional Debian ou Ubuntu. Esses aqui são os requisitos do Umbrel. Outros também nós temos aqui no Do Yourself é o MyNode BTC e o Samurai Dojo, né, que mais tarde veio se chamar aí Ronin Dojo. O MyNode você pode baixar, né, ou você pode simplesmente comprar também o seu MyNode, que na prática é um Raspberry Pi com case, né, com aqui a nomenclatura do MyNode logo aqui no centro, custando $429. No caso, ele já vai vir aí com o Raspberry 4. Esse Raspberry vai ser de 4 GB ou de 8 GB de RAM e também um armazenamento externo para que você possa armazenar as informações aí, que você possa baixar a blockchain nesse dispositivo. Então, além de poder comprar um modelo pronto, você também pode fazer o download aí no seu Raspberry Pi 4 ou no seu PC ou no seu laptop. Aqui também tem os guias da comunidade, tem o step by step, o link de download, a verificação da imagem para você flechar, botar o device e aproveitar. Então, esse aqui é o MyNode. Outro exemplo também que foi feito aí em parceria com a equipe da Samurai Wallet é o Ronin Dojo. Ele também é vendido com a solução pronta Plug and Play, então você já compra lá o hardware, só plugar aí na sua casa e pronto, você vai ter o seu nó Bitcoin funcionando. Ou você pode também fazer o download aí no seu dispositivo, né? Tanto aqui também para o Raspberry Pi 4.
Outros exemplos aqui de softwares, né, full node. A gente falou do Bitcoin Core, então basta você acessar bitcoin.org/download e aqui você vai fazer o download do Bitcoin Core. E aqui também tem os requisitos mínimos, tá? É importante ficar ligado em quesito a isso. Bitcoin Knots e outros aqui também. Por exemplo, você tem o Raspblitz, que é uma solução plug and play, além do The Embassy. O Raspblitz está aqui, ó, Not Your Node, Not Your Rules, exatamente como comentamos. E aqui tem os produtos, né, o case de metal, enfim, aqui está em euros. E a Start9 com o seu Embassy OS, que é basicamente um computador bem pequeno. Além do software Bitcoin Core, além de você ter o seu próprio nó Bitcoin, você também, no Embassy OS aqui, por exemplo, você pode ter acesso a várias outras imagens, vários outros aplicativos aí para você hospedar nesse dispositivo. A própria mempool, o Vault Warden, o Gitea, o Norst, o Nextcloud, e aqui tem comunicações também como Matrix, Ghost, em Data tem o Nextcloud, o Searching, que a gente já ensinou a criar aqui, o CryptPad, enfim, são vários aplicativos, a maioria deles open source, para você fazer aí o seu self-host. Então, são três aí tipos, vamos dizer assim, três categorias grandes de softwares envolvendo nós. Você tem aí o seu do yourself, né, onde você vai lá criar o seu pronto. Um outro que eu acabei não comentando aqui é o Raspbolt também, que funciona ali para o Raspberry Pi 4. Bem simples também de fazer a instalação, só seguir aqui a documentação. E é isso, esse é o Raspberry 4 para quem estava se perguntando o que é, tá? Então você tem três tipos aí de softwares, de categorias para nós Bitcoin. Você tem o do yourself, onde você vai montar aí o seu próprio, fazendo aquelas perguntas que eu já comentei, verificando aqueles requisitos, né? A sua habilidade técnica, o seu budget, quais requisitos você quer, quais funcionalidades você quer, os custos de você rodar isso, mas também a sua compatibilidade com a sua wallet e etc. O MyNode, o Ronin Dojo, ele vai funcionar com a Samurai, a Blue Wallet e a Sparrow, que são carteiras que nós já recomendamos aqui e são interessantes também para você dar uma olhada, para você entender como que funciona um nó Bitcoin. Então, trade-offs, dependendo do setup que você escolher, cada nó vem com os seus trade-offs. Se você quer uma solução plug and play, você vai precisar estudar o hardware, né? Que vai precisar também de manutenção, principalmente uma manutenção básica. E também vai precisar do seu tempo dedicado a isso. Principalmente se você não tiver habilidade, não tiver entendimento técnico para criar o seu próprio nó, então vai precisar também que você acompanhe alguns tutoriais, dedique uma parte do seu tempo para criar essa solução do yourself. Um outro exemplo também, se você quiser a solução mais fácil que existe, é ir aí para o Bitcoin Core. E um dos trade-offs da Bitcoin Core é que você não tem conexões e essa facilidade, né, com carteiras wallet, com carteiras mobile, e você vai precisar utilizar os seus bitcoins somente do seu laptop. Então é importante entender os trade-offs de cada nó. E uma outra solução também, que é um pouco mais simples, é de você comprar a solução pronta e só fazer o plug and play. Minha recomendação é que você tente fazer o do yourself. Tem soluções muito simples de se criar, tanto o Umbrel quanto o Raspbolts também são soluções muito simples e que vêm aí com apenas alguns comandos. Basta você copiar e colar. Se você já fez algum tutorial aqui do canal, tem um tutorial sobre o searching, sobre criar o seu próprio buscador, é basicamente aquilo, só copiar os comandos e colar. Você não precisa entender muito sobre computação para estar rodando um daqueles tutoriais. E é importante você considerar o que é importante antes de você tomar a decisão. Não fique com medo de errar, de pedir ajuda, de deixar o seu comentário aqui embaixo se você estiver com alguma dúvida em relação a qual nó escolher. Então, interaja com a comunidade, porque assim como você, existem outras pessoas que estão interessadas ou já passaram por aquele momento, por aquele step que você estava e podem também te ajudar. Rodar um nó é um grande passo para muitas pessoas, principalmente porque vai ser necessário dedicar algumas horas, alguns minutos do seu dia para estudo, para conhecer quais são os trade-offs, mas ele é extremamente necessário para que você possa alcançar o último nível de privacidade no Bitcoin. Eu tenho certeza que quando você passa esse step,
de criar o seu próprio nó, você começa a entender de fato o que é o Bitcoin e deixa aquela ideia para trás de beleza, só vou comprar Bitcoin, vou armazenar na minha carteira e pronto, eu estou degustando a liberdade financeira e a liberdade de não depender de terceiros. Na verdade, não é isso. É necessário que você também tome alguns passos ainda e crie o seu próprio nó e a partir daí você vai conhecer o que é autossoberania de fato, não dependendo de nenhum terceiro, de nó de terceiro, para fazer suas transações, para ter privacidade na sua carteira. Então, é muito interessante, se você está acompanhando até aqui, que agora você crie o seu próprio nó e conecte a sua carteira nesse nó. Tranquilo? De preferência, aí considerando aqueles trade-offs. Agora, nós já compramos Bitcoin sem KYC, mantemos ele seguro em uma carteira pró-privacidade, segregamos, entendemos os princípios de controle de moedas, de labeling e agora é importante também que a sua carteira esteja conectada com o seu próprio nó. Chegou o momento da gente separar o Bitcoin, né, cada pedacinho de moeda do seu passado. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre CoinJoin e sobre todas as considerações que envolvem esse universo. Inclusive, uma consideração muito importante para que você tenha privacidade e mantenha a sua privacidade conforme você for utilizando as suas moedas ou os seus satoshis, beleza? Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu e até mais.